Quando nós vemos a figura do Heidegger, figura vetusta, figura séria, né, passa que estamos vendo um grande mestre da filosofia, um grande mestre da fenomenologia, né? E normalmente essa visão é corroborada e estimulada por inúmeros ditos eruditos, né? Que colocam o Heidegger num patamar muito alto, né? Dentro da filosofia e dentro da fenomenologia. É preciso nós nos percatarmos antes, né, de qualquer coisa, né, que nós estamos vendo um grande nazista, um grande ideólogo do nazismo, né, porque isso é o que efetivamente o Heidegger foi. Quer dizer, desde 1910, né, segundo os estudos de Emanuel Fay, né, existem textos que evidenciam a produção nazista, a produção ideológica, filosófica do Heidegger, a deturpação da filosofia, a deturpação da fenomenologia em privilégio da ideologia nazista. Né? Essa é que é uma realidade, né? E que é preciso que se faça uma reflexão, que se tome uma posição com relação a isso. Né? O Heidegger teve profunda militância nazista, profunda militância ideológica, inclusive se associando muito proximamente com inúmeros ideólogos do nazismo, eugenistas, né, com juristas fascistas que deturparam a Constituição alemã, que deturparam as leis alemãs para dar origem ao nazismo, né? Teve intensa produção filosófica, inclusive com textos escritos, né, sobre a ideologia nazista, ou criando, ou fomentando a ideologia nazista, em particular no meio da juventude alemã, dentro da universidade alemã, porque o papel do Heidegger era atuar dentro da universidade alemã, junto à juventude alemã, no sentido da produção do nazismo. E ele como um grande e diferenciado produtor de ideologia, especificamente do nazismo, ou de apoio aos ideólogos fascistas que desenvolveram o nazismo. Né? Quer dizer, exatamente essa figura, né, que se tenta promover e que se tenta manter como uma condição imprescindível da fenomenologia. Né? Efetivamente, o Heidegger aparentemente ajuda a esclarecer muita coisa, né? E tem uma obra, né, que aparentemente ajuda a esclarecer. Né? Na verdade, uma obra produzida para ser uma sobrevivência do nazismo. E isso continua atuando hoje em dia. Quer dizer, a obra do Heidegger continha um projeto de ser uma sobrevivência do nazismo depois da debacle do nazismo, depois da queda do nazismo. A disseminação que nós vemos no Heidegger hoje nada mais é do que a disseminação desse projeto. Né? Segundo Emanuel Fay, segundo os estudos de Emanuel Fay, que estudou minuciosamente a obra do Heidegger, inclusive os textos que estão interditados, porque não estão traduzidos para outra língua que não o alemão. Né? São textos guardados no Instituto Heidegger, né? E que tem uma tradução controlada pela família do Heidegger. Né? Quer dizer, então se cria a noção de que, para se entender de fenomenologia,
tem que se passar por Heidegger. Para entender de fenomenologia, tem que ser um grande erudito, né, um grande entendido em filosofia, né, e especialmente um grande entendido em Heidegger. Né? Ora, isso não é verdade, isso é uma falácia. Né? Porque fenomenologia, na verdade, é a experiência comum e banal de qualquer ser humano. Qualquer ser humano é especialista em fenomenologia, é especialista em existência, né? Em existencialismo, né? E não precisa de um Heidegger, né? Para se avalizar como tal. Né? Quer dizer, muitos fascistas, né, que atuam como professores, na verdade são fascistas que atuam como professores, né, passam a ideia de que para entender de fenomenologia é preciso ser erudito e é preciso entender de Heidegger e é preciso entender de fenomenologia, coisa que eles não entendem, evidentemente, né, mas que fazem de conta que entendem. Né? De fato, eu mencionei Heidegger muito, né? Eu citei Heidegger, né? E hoje tem um problema em torno de Heidegger, né? Porque eu acho que não é ético citar o Heidegger. Né? Primeiro, porque a gente não sabe o que é que do Heidegger é do Heidegger. Né? Quer dizer, o nazismo e os nazistas instrumentaram nacionalismo, né? Instrumentaram o socialismo, mistificaram o socialismo, mistificaram Nietzsche, Heidegger em particular foi um grande mistificador de Nietzsche, né? Mistificaram Heidegger, mistificou a Gestalt, né? Heidegger usou abundantemente a filosofia oriental para desenvolver a sua fenomenologia e não mencionou que utilizava a filosofia oriental, né? Mas qualquer pessoa que conheça um pouco de filosofia oriental vai ver a proximidade das ideias do Heidegger com a filosofia oriental, que tem mais de 3.000, 4.000, 7.000 anos. Né? De modo que o que o Heidegger produziu, né, depende profundamente dessas fontes, depende do Brentano, depende do Nietzsche, profundamente, né, depende profundamente do Russell, né, depende profundamente de Aristóteles, depende profundamente da filosofia grega, de um modo geral. Né? Então, tirando essas fontes, o que é que resta do Heidegger? Né? Heidegger, na verdade, tem muita coisa que lhe é atribuída e que, na verdade, tem essas outras fontes. Né? Então, nós temos um problema em termos de fazer uma garimpagem de onde vem realmente o que parecem ser ideias do Heidegger. Né? A obra do Heidegger, na verdade, é um jargão. Né? Na verdade, não existe um pensamento filosófico na obra de Heidegger. Né? Heidegger aprendeu a questão da filologia, uma filologia grega, né? E passa a mistificar certos termos da Sein, né? Que são termos mistificados pelo Heidegger, né? E criam uma série de termos, jargão, que são jargões, né? Que servem, na verdade, para não pensar, para mistificar o Heidegger, para dar uma ilusão de encantamento. Né? Quem entra no Heidegger tem uma ilusão de encantamento, de deslumbre. Né? Isso não é por acaso. Né? A obra do Heidegger é produzida para provocar esse tipo de deslumbre. Né? E para se assenhorar de um espaço que seria o espaço da fenomenologia, da existência, né, que para muitos fascistas poderia ser objeto de controle. Né? Muitos fascistas que inclusive estão ativos hoje
dentro da universidade ou eventualmente fora da universidade, né? Mas principalmente dentro da universidade, né? Quer dizer, de repente existe a ideia de que se controlar o conhecimento fenomenológico, o conhecimento existencial é uma boa forma de controle, uma boa forma de manipulação. Assim pensam os fascistas, né? E daí eles se fazem de eruditos em fenomenologia, né? E grandes questionadores, grandes critérios auto-instituídos de conhecimento, quando na verdade não entendem de coisíssima nenhuma, né? Como nós dizíamos, né? A fenomenologia, a existência, é o próprio do cotidiano de cada ser humano. Qualquer ser humano tem acesso à fenomenologia e é fenomenológico, né? E é evidentemente existencial. Quer dizer, então não se pode tratar a fenomenologia como algo distante do dia a dia, do cotidiano de qualquer ser humano. Qualquer ser humano pode ter acesso à fenomenologia e compreender a fenomenologia e desdobrar o que se chama de fenomenologia de um ponto de vista fenomenológico, evidentemente, né? E grande trabalho foi feito por psicólogos humanistas, né? Que desenvolviam abordagens fenomenológicas de psicologia, ainda incipientes, ainda de um modo pioneiro, né? Mas frequentemente de um modo muito profundo, né? Quer dizer, o desenvolvimento das ideias de Fritz Perls sobre a questão da ação a partir da experimentação, e não é à toa que a experimentação é contestada por alguns bobocas desses eruditos fascistas, né? Mas o questionamento de Fritz Perls em torno da experimentação, as experimentações de Fritz Perls em torno da experimentação, oriundas no teatro expressionista, né? E em última instância, oriundas na obra de Nietzsche, né? São de extrema importância, né? Quer dizer, o desenvolvimento de um método fenomenológico em psicologia e psicoterapia teve no trabalho de Fritz Perls, né, uma contribuição fenomenológica especificamente extremamente avançada, mesmo hoje em dia, né? Porque entendeu, em particular, o aspecto fenomenológico e existencial da ação, não é? E o desenvolvimento da ação como um método fenomenológico existencial de psicologia e psicoterapia, né? Então, Fritz Perls foi muito longe nesse sentido, né? Ainda está para ser descoberta a importância de Fritz Perls nesse sentido, do desenvolvimento de um método fenomenológico em psicologia e psicoterapia, né? Por outro lado, nós temos os trabalhos do Carl Rogers, né? Carl Rogers se dedicou especificamente ao desenvolvimento de uma abordagem fenomenológica. Claro que tanto ele quanto Perls, né, eram pioneiros, né, no meio hostil à perspectiva fenomenológica, como era o meio norte-americano, né? Mas a fidelidade do Carl Rogers à perspectiva da compreensão, né, é extremamente coerente e extremamente significativa. Carl Rogers faz uma opção deliberada por uma perspectiva da compreensão e por uma recusa à explicação enquanto método, né? E nesse sentido, com a contribuição da dialógica de Martin Buber, ele vai desenvolvendo profundamente um método fenomenológico existencial de psicologia e psicoterapia. Ainda que seja incipiente, ainda que seja iniciante, é muito coerente
né, em termos de opção ontológica e epistemológica. Né? É muito coerente em termos de eleição da compreensão com perspectiva. Né? E essa contribuição de Carl Rogers é uma contribuição extremamente importante ao desenvolvimento da perspectiva fenomenológica e existencial em psicologia e psicoterapia. Né? Além de Carl Rogers e Fritz Perls trataram de questões que nem a fenomenologia tradicional trata. Né? Então, por exemplo, toda a questão da experimentação, né, que o Fritz Perls desenvolve é extremamente importante enquanto perspectiva fenomenológica e que não é comum. Né? Toda a questão de grupo, da fenomenologia da vivência grupal. Né? O Carl Rogers vai profundamente nessa direção. Né? Desenvolve um método fidedigno, competente, né, e fenomenológico do trabalho com grupos. Né? E por isso ele vai ser e é extremamente importante. Né? Em termos da perspectiva fenomenológica existencial. Né? E além disso, temos os peripatéticos, por exemplo, temos Aristóteles, né? Temos os filósofos de Renascimento, né? Temos o Russell, né? Temos o Brentano, né? E inúmeros outros profissionais hoje em dia que trabalham numa perspectiva fenomenológica. Né? Então nós temos alternativa, né, para continuar desenvolvendo a fenomenologia. A fenomenologia é extremamente importante e a fenomenologia não tem que ser dependente do Heidegger ou dos acólitos do Heidegger, que são fascistas de um modo geral, que operacionalizam o plano fascista do Heidegger, que dizia, por exemplo, que só é possível filosofar em alemão. Né? E toda a politização da ontologia que ele faz, né, definindo a atualização do ser como a atualização do ser alemão, enquanto conceito ideológico do nazismo. O ser alemão enquanto conceito racista e ideológico do nazismo alemão. Né? Então, é preciso ultrapassar Heidegger e colocar ele no seu devido lugar.